Olá, eu me chamo Jansen Holanda e estou aqui representando os meus colegas de classe, que são João e Henrique, que a gente está fazendo aqui, a gente fez um slide sobre DNSSEC na disciplina de hardware em Linux e Windows, com o professor Cláudio Pereira da Silva, no curso de pós-graduação da UNIP, Centro Universitário de João Pessoa. Vamos falar um pouquinho agora sobre o DNS primeiro, e depois a gente entra em detalhes sobre o que seja o DNSSEC. E o DNSSEC é uma medida de segurança em relação às vulnerabilidades do DNS. Ok? Vamos lá? Vamos. Então, eu vou falar sobre a introdução do DNS, a funcionalidade do serviço, a instalação e configuração, as vulnerabilidades que o DNS apresenta, o hardware, que são os ajustes, e a conclusão final, né? Então, vamos lá. O que é um DNS? DNS é um sistema de nome de domínio, mas que seja realmente, é um protocolo que nos permite usar nomes intuitivos de domínios para nos referimos a hosts de internet, ao invés de usar endereço IP. Para que serve? Acabei de falar, né? Ele faz uma, digamos assim, uma tradução desses nomes que a gente coloca para o IP. Então, quando a gente vai no browser e digita google.com, a internet não entende o Google. O que é Google? Praticamente não é nada, é apenas um nome. Mas o servidor DNS vai e traduz o nome Google para o IP. Aí assim o browser tem a ciência do que é esse IP. A gente faz isso todo o tempo. Todo o tempo a gente faz isso. Então, tem dois tipos de consulta DNS, que é o lookup, que é o que a gente faz normalmente, que a gente chega na URL no browser, possa ser o Chrome, o Mozilla, Internet Explorer, o que você quiser, a gente vai e faz o que acabei de falar. A gente vai e coloca www.uol.com.br. Então, esse é o lookup, é o normal, que depois o browser vai, o DNS serve o DNS retorna o IP, né? Porque o browser, a internet só entende tudo por números, porque esses números são IPs. Desculpa. E o reverso do lookup, que é o contrário, a gente coloca o IP no browser e ele já retorna, não precisa do DNS. Ok? Vamos ver. Então, justamente aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, no browser google.com.br e o servidor DNS retorna o IP do Google. Fazendo o contrário, a gente coloca, já sabe, né, o IP do Google e retorna o nome que a gente, o nome do domínio, né? Então, lookup, ó, você pode ver aqui, ó, que a gente digitou Google, tá aqui a página inicial do Google, ok? E o reverso lookup, a gente colocou o IP propriamente dito. Mas como é que eu sabia desse IP? Há várias formas da gente saber. Então, se a gente for aqui abrir o DOS, vamos fazer um ping no Facebook. Vamos lá.
www.facebook.com. E aqui ele vai pingar o endereço IP do Facebook. Então, fazendo analogia, como ele disse aqui, o DNS vai, retorna o endereço IP e aparece o site do Google. Mas você viu aqui que o endereço IP do Facebook é o 338533, então 31, desculpa. Vamos lá para a demonstração do... Isso aí é o DNS lookup, né, que a gente digita aqui, exatamente aqui, o que foi que eu acabei de falar. Mas eu quero fazer o reverso para ver se dá certo mesmo. Então vamos lá. 31 13 85 33. Vamos ver o que acontece. Facebook. Ele voltou para o Facebook. Muito bem. Muito bem. Esse é o reverse lookup. Então, mas como é que funciona exatamente o DNS? Eu vou lhe explicar agora. O browser vai e a gente solicita www.facebook.com. Aí ele faz a requisição para o servidor DNS. O DNS vai dizer: deixa eu ver o que é facebook.com. Ele pega se já sei. Ele envia agora o IP do Facebook, porque depois que o browser sabe o IP do Facebook, ele vai pegar e vai ir em direção ao servidor web, que ele sabe o IP agora. E o servidor web, ele pega e responde com o código da página. E é assim que acontece. A gente faz toda vez isso, faz uma requisição, wall.com.br, o DNS mostra, devolve o IP, depois o browser vai no servidor web e o servidor web retorna o código. E assim nós vemos a página da wall, do wall. Então, o DNS é a base de dados distribuída, implementa na hierarquia de muitos servidores. Nós, seres humanos, nós temos 13 servidores raízes no mundo. No mundo. Como sempre, né, a maioria está nos Estados Unidos. O DNS é um protocolo da camada de aplicação e ele usa os protocolos os serviços de transportes, exatamente, de TCP e UDP. Ok? Então, voltando, né? A hierarquia dos servidores de DNS. Se eu quero fazer uma requisição, aqui existe um ponto, eu esqueci até aqui de colocar, porque esse ponto a gente não usa, mas ele está lá. Então, se eu quero digitar na minha URL wall.com.br, ele vai primeiro sempre da direita para a esquerda. Mas como assim? Vamos lá. O browser vai para o servidor de DNS, o root. Aí pergunta: root, você sabe esse endereço? Não sei, mas eu sei alguém que sabe, que é o BR. Aí o BR, você sabe essa URL? Não, assim eu sei quem possa conhecer o com. Pronto, então do ponto foi pro BR, do BR foi pro com, e do com, conheço, é o wall, muito bem, então ele vem root, BR, com e o wall. Esses servidores aqui são chamados de servidores top level domain. Ok? Esse aqui é a autoridade mesmo.
desse DNS autoritativo. Exatamente. E o recursivo é aquele servidor do provedor lá da GVT, da NET, ele que faz só consultas para o servidor autoritativo. Ok? Aí voltando, mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, somos nós, a gente vai fazer uma requisição nesse site aqui, ó, que é exemplo.foo.engenharia, né? .br. Quem é? Ele vai, passa para o servidor autoritativo, que é o raiz, né? O ponto primeiro aqui, ó, que a gente ignora. Depois o servidor alternativo, ele vem com a referência que ele acha o BR. Depois do BR, ele vai para engenharia. Depois da engenharia, vai para o FOO. E depois do FOO, vai, por exemplo, é uma hierarquia, ó. O ponto, o BR, a engenharia, FO e exemplo. Sempre voltando da esquerda para a direita. Aqui é porque aqui está de cabeça para baixo, mas dá para ver. Então, seguindo aqui o passo aqui da metodologia, a gente vai falar sobre a instalação e a configuração. É bem simples, não tem muito o que fazer. Isso aqui no caso é no Windows 8 Server, né? Que a gente vai lá em painel de controle, ferramentas administrativas, gerenciador de servidores, vai em funções, adicionar nova função, como normal. Aí aqui só está dizendo algumas configurações bestas que a gente precisa estar ciente disso. Chegando aqui, ó, marcas o servidor DNS, que é o que a gente quer, né? Vai avançar. É muito simples a instalação. Após a instalação, a gente reinicia, né? Normalmente, tal. A gente vai configurar agora uma zona de pesquisa inversa, que é a mesma coisa, né? A gente chega lá, tal, em painel de controle, ferramenta administrativa DNS, já que você instalou, né? Logicamente, e clica com o botão direito em zonas de pesquisa inversa. Clique em nova zona, zona primária, vai ficar exatamente aqui, IPv4, né? IPv6 é aquela resistência, a gente não quer isso, a gente, por exemplo, aqui a gente colocou o IP 192.168.1. Pronto. No final das contas, o conteúdo da zona de pesquisa inversa está configurado. Muito bem. Seguindo em frente. O DNS ele tem muita vulnerabilidade ao longo do tempo, né? Temos aí vários pontos que a gente pode mencionar agora. Eu vou falar de alguns aqui, eu não vou falar todos, porque eu tenho um foco para falar para vocês. Que é a diagramação, que é o footprint, ataque de denegação de serviço, modificação de dados IP, redirecionamento, clientes DNS. O que é o mais falado, na minha opinião, feito é isso daqui, ó. Que o invasor ele redireciona as consultas de nomes de DNS para os servidores que estão sob seu controle. Então vou falar aqui no próximo slide como é que seria aqui. IP spoofing, ó, a gente faz aquele mesmo exemplo de engenharia, exemplo.engenharia.com.br. Então, aqui está o nosso computador, a gente vai para o DNS.
quem é? Aí o DNS vai para o servidor raiz, que é o ponto, e volta, aí consegue o BR, depois engenharia, depois o FOO, depois exemplos e retorna aparecer na sua tela. Mas os atacantes, eles encontram algum meio de achar, antes que ele faça as requisições para o servidor raiz, o BR, a engenharia, o FOO e o exemplo, ele faz um caminho mais rápido e retorna um IP totalmente diferente para uma máquina diferente. A gente vai ver um vídeo que vai falar sobre isso. Ele redireciona antes que esse servidor aqui do exemplo ele retorne dando um OK. Outros ataques, né, ao DNS é o farm. Em informática, farm é um termo atribuído ao ataque baseado na técnica DNS de cache poisoning, envenenamento de cache, que consiste em corromper o DNS em uma rede de computadores, fazendo com que a URL de um site faça a apontar para outro, né? A gente pensa que ele está fazendo a requisição certa, mas quando vê, ele está fazendo a requisição para a máquina do atacante, por exemplo. Então, outra técnica que para fazer isso é o phishing. Como o nome provém, phishing é uma tentativa de fraudar, tentar pescar, entre aspas, informações pessoais. Então, aí você de repente chega um e-mail na sua caixa de entrada, aí você falando sobre o PayPal, dizendo, olha, aqui é porque esse texto aqui tá em outra língua, não sei nem que língua é essa, mas eu acho que é francês. Aí dizendo, olha rapaz, sua conta precisa ser atualizada, algo do tipo, clica aqui nesse link, olha o link aqui, ó. Aí a pessoa inexperiente não vê de quem veio o e-mail, porque olha de quem veio, ó, wol@alice.it. Isso é um e-mail correto do PayPal? Não. Aí digamos que você clica nesse link e abre a página do PayPal, como queira chamar, e a página é idêntica, mas se você prestar atenção na URL, olha, tem um W maiúsculo, um W menor, um PA, ó, isso não é uma URL digna, não está nos padrões. Então, esse ataque phishing, ele pega essas pessoas inexperientes, não sabe o que está fazendo, não olha com cuidado as coisas. Então, um hardening para isso seria o DNSSEC. Mas o que é o DNSSEC? O Domain Name System Security Extension. O DNSSEC é um sistema de resolução de nomes mais seguro, reduzindo o risco de manipulações de dados e domínios forjados. É o que a gente estava batendo sempre nessa tecla. Utiliza o conceito de chaves assimétricas, que vai ter uma chave pública e uma chave privada. Garante a integridade e a autenticidade das informações. Prover segurança na resolução de endereços. Mas o que é uma chave assimétrica? Criptografia assimétrica. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a mensagem original está aqui, ó, certo? E para isso, vamos entender aqui, ó. Manuel, que é a chave pública de João, faz a encriptação da mensagem original gerando Maria.
Mas para outra pessoa abrir, só abre com a chave privada de João. Ok? Então ele tem duas chaves. E é o que usa aqui, ó. O DNSSEC, ele vai, um exemplo aqui, ó, exemplo.br, faz a solicitação do servidor raiz, ele pede a chave pública e vai fazendo. Já pegou aqui, vê se bateu com a chave privada, aí vai de novo, chave pública, chave privada, chave pública, chave privada. Quem entrar aqui nesse meio termo não vai entender nada, porque ele precisa da chave pública, da chave privada aqui do servidor recursivo, mas não vai ter condições, entendeu? Então, esse DNSSEC chegou para ficar melhor a segurança do DNS, porque o DNS traz algumas vulnerabilidades nesse sentido, e para você solicitar uma página e ir para algum computador diferente. Eu vou fazer aqui, ó, um exemplo mostrando aqui, né, um exemplo do YouTube, então, ó, exemplo.com, pronto, aí lá vai. Ele vai perguntar ao DNS. O que é que o DNS faz? Ele vai retornar o IP, né? Quem é exemplobank.com? Aí ele vai retornar o DNS. Eu conheço o IP, ó, embaixo aqui, ó. Esse daqui é a URL que a gente colocou, e o que é que o DNS faz? Ele traz o IP. Então, agora ele vai para o servidor web, né? E o servidor web faz a conexão com o seu browser e você consegue acessar, ter acesso à página. Clicou, pronto. Muito bem. User 01 tal, entrou. Muito bem, perfeito, show de bola. Você está na sua conta bancária. E agora vai ser diferente. Vai usar. Um atacante vai chegar agora. Então, vai perguntar para o DNS. Quem é o exemplo? Bank.com. Opa! Não foi para o DNS, foi um DNS clonado agora. E ele vai mandar um IP diferente do que o IP original do exemplo Bank. Então, com esse IP, em vez de ir para o exemplo Bank, que é um servidor mesmo, ele vai para uma máquina maliciosa, um servidor malicioso. Onde é que está aqui, ó? Vocês podem prestar atenção, ó, que o IP do banco é 192.68.1.1 e aqui é 192.68.172.16, é outro IP, é outra máquina. Faz a conexão e pronto. Aí, username, tal. O que acontece? Invade o password. Por favor, coloque novamente. Aí agora ele já tem seu usuário e senha. Ele vai devolver para o servidor exemplobank.com. E você nem percebe que foi hackeado. Nem percebe, porque a página é igual. Agora que ele sabe sua senha, ele mesmo vai para o servidor real, o exemplo Bank, e coloca as suas credenciais, usuários e seu nome, e o usuário e sua senha, tem acesso garantido, faz o que ele quiser com a sua conta bancária, né? Pronto, agora é o DNSSEC, que é as requisições com chave pública. Assim ele não tem como ver. Então, já com o DNSSEC, ele vai fazer a mesmo exemplo, mas agora ele precisa
da chave pública do servidor autoritativo. Está encriptografada essa requisição. Esse DNS clonado não sabe. Vai tentar abrir e não vai conseguir. Não consegue abrir. Não abre. E quando você dá um enter, ele não abre. Simplesmente diz que foi algum erro. O caminho não foi encontrado validado. Pronto, em outras palavras, esse é o nosso trabalho. A conclusão é que o DNS é muito importante para a internet em geral, só que sempre há pessoas que querem o mal, querem pegar seu usuário, sem fazer coisas ruins, mas a tecnologia sempre fica aquela história de briga de gato e rato, mas da gente de TI tá sempre evoluindo nessas questões de segurança, e é com isso que eu termino a nossa apresentação, que DNSSEC veio para... ainda tem como fazer, mas é meio difícil para esses servidores que já usam os DNSSEC. E então é isso. Valeu.